Se o sono do seu bebê parece confuso, se ele acorda muitas vezes, se as sonecas são curtas, ou se você sente que nunca entende exatamente o que está acontecendo, esse vídeo é para você, porque o sono do bebê não é bagunçado, ele é diferente. E entender a arquitetura do sono muda completamente a forma como a gente interpreta os despertares, as sonecas e as noites. Eu sou Mariana Franco, especialista em sono infantil, e aqui no canal a gente aprende a entender a linguagem do sono do bebê antes de tentar intervir. Quando a gente não entende como o sono do bebê funciona, qualquer despertar parece um problema. Mas quando a gente entende a estrutura do sono infantil, muita coisa começa a fazer sentido. A ideia aqui não é complicar, é simplificar sem perder o que realmente importa. A arquitetura do sono é a forma como o sono é organizado. São os estágios do sono e a maneira como eles se repetem em ciclos. Todo ser humano tem uma arquitetura de sono. A diferença é que a do bebê ainda está em construção. Nos primeiros meses de vida, o sono do bebê se organiza principalmente em dois grandes estágios. O sono ativo, também é chamado de sono REM, que é um sono mais leve, e o sono quieto, também chamado de sono não REM, que é um sono mais profundo. A grande diferença em relação ao adulto está na proporção dessas fases e na duração dos ciclos de sono. O bebê passa muito mais tempo em sono ativo, enquanto o adulto tem os ciclos de sono mais longos, mais estáveis e com maior predominância do sono profundo. O sono ativo é extremamente importante. É nele que o cérebro do bebê está intensamente trabalhando, processando aprendizados, estimulando conexões e se desenvolvendo. Durante esse sono REM, é comum observar movimentos, expressões faciais e uma respiração mais irregular. No início da vida, o bebê pode passar até 70% do sono nesta fase, enquanto no adulto, essa proporção gira ali em torno dos 30%. E claro, por ser um sono mais leve, o bebê fica mais propenso a despertares. Já o sono quieto é um sono mais estável. A respiração fica regular, o corpo mais relaxado e o bebê parece mais profundamente adormecido. Esse sono é fundamental para o descanso físico e para a recuperação do corpo. Para entender como o sono funciona, imagine uma escada. O bebê inicia o sono nos degraus mais altos, que é o sono leve. Ele vai descendo e aprofundando até chegar ao sono profundo, que na base. Permanece por um tempo e depois ele começa a subir novamente, até retornar ao topo, quando ele retorna para o sono leve e um ciclo de sono se completa. Quando ele se completa, esse caminho começa mais uma vez. É justamente nesta transição entre um ciclo de sono e outro que costumam acontecer os microdespertares. No bebê, os ciclos de sono são mais curtos. Em média, dura ali cerca de 40 a 50 minutos. Ao final de cada ciclo, o bebê quase acorda. E aqui é muito importante lembrar da linguagem do sono do bebê. Ele está apenas passando por um ciclo de sono e outro, ou realmente precisando de ajuda? O desafio é que no meio do cansaço, essas duas situações podem parecer exatamente iguais. Nem todo microdespertar se transforma em um despertar completo, mas eles acontecem. E o que o adulto faz nesse momento muitas vezes define se o bebê volta a dormir tranquilo ou se ele desperta completamente. No início da vida, o sono do bebê é polifásico, ou seja, ele dorme em blocos ao longo do dia e da noite. Ainda não existe uma separação clara entre o sono diurno e o sono noturno. Essa organização só começa a surgir ali de forma mais consistente entre o terceiro e o quarto mês de vida, com o desenvolvimento do ciclo circadiano. E a luz e o escuro são os grandes organizadores desse processo. Mas isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos. E sim, os pais podem ajudar nesse processo. Mas essa é uma conversa para um próximo vídeo. Mesmo com o amadurecimento do sono,
Os estudos mostram que é muito comum que alguns bebês mantenham, em média, ali, um despertar por noite até cerca dos 2 anos de idade. Isso não significa que algo seja errado, isso não significa que você fez nada errado. Significa que o desenvolvimento ainda está em curso. Isso também não quer dizer que você precisa intervir toda vez nesse despertar. Antes de tudo, é preciso entender o que o sono está comunicando. Um erro muito comum é esperar que o bebê tenha um padrão de sono adulto cedo demais. Quando isso acontece, os despertares viram um problema e a resposta costuma ser intervenção excessiva. Quando a gente entende a arquitetura do sono do bebê, a resposta muda. A gente observa mais, intervém com mais consciência e para de lutar contra o que ainda está em construção. O mais importante é estar atento às necessidades reais do seu bebê, supri-las quando elas existem e entender a linguagem do sono para poder agir de acordo com o que ele está comunicando naquele momento. Quando as peças se encaixam, o sono encontra tranquilidade. O bebê não dorme mal. Ele dorme como um ser em desenvolvimento. Quando a gente entende os ciclos e os estágios do sono, fica claro que nem todo sono pede a mesma coisa. O sono do dia e o sono da noite têm papéis completamente diferentes no corpo do bebê. Entender essa diferença muda completamente a forma como a gente responde ao sono. No próximo vídeo, eu explico por que eles não funcionam da mesma forma e como agir em cada um deles. Se o sono do seu bebê tem parecido confuso ou cansativo, talvez não falte técnica, talvez falte compreensão. Aqui no canal eu te ajudo a entender a linguagem do sono do seu bebê, respeitando o desenvolvimento e a maturidade neurológica. Porque quando a gente entende o processo, o sono deixa de ser um problema e passa a ser um caminho. Se esse olhar faz sentido para você, fica por aqui. Esse espaço é para famílias que querem dormir melhor, com mais consciência e menos culpa.